Fala pessoal, hoje vou falar sobre a psicoanálise. A psicoanálise é um método de tratamento de transtornos mentais moldados na teoria psicoanalítica, que foi fundada por Sigmund Freud, que enfatiza os processos mentais, inconscientes e algumas vezes era descrito como uma psicologia mais profunda. E é bem comum essa confusão entre psicanálise e a própria psicologia. Porém, elas são coisas bastante distintas e é possível que até um psicólogo seja um psicanalista, da mesma maneira que um psicanalista possa não ser um psicólogo. A psicanálise ela promove a consciência de padrões, emoções e comportamentos, de maneira inconsciente. E é desapativos e habitualmente recorrentes. Isso permite que os aspectos anteriormente inconscientes do self, que palavra bonita, o self se interajam e promovam um ótimo funcionamento da mente. Cura a expressão criativa. E agora vamos falar aqui o que é psicanálise. Você deve estar me perguntando o que é psicanálise. Sigmund Freud foi o fundador da psicanálise e da abordagem psicodinâmica, da psicologia. Essa escola de fundamentos enfatizava a própria influência da mente e o inconsciente no comportamento. Freud acreditava que a mente humana era composta de 3 elementos: o id, o ego e o superego. As teorias de Freud sobre os estágios bissexuais e o inconsciente e os simbolismos dos sonhos continuam sendo popular entre os psicólogos e até pessoas leigas que não têm muito entendimento sobre essa área. Porque, apesar disso, o seu trabalho é visto hoje com muito ceticismo. Que infelizmente tem isso, o pessoal critica bastante o trabalho dele, não acha que as ideias dele sejam palpáveis, mas vai de cada um. Muitas das observações da teoria de Freud foram baseadas em casos clínicos, estudos de casos, o que dificultou na sua generalização para a população maior. Ou seja, por causa disso aí, muita gente não teve acesso a esses estudos, esse entendimento de mundo que Freud tinha. Independentemente disso, as teorias de Freud mudaram a forma como pensamos sobre a mente e o comportamento humano, que deixaram uma marca duradoura na psicologia e na cultura. No campo da investigação psicanalítica, o relato de casos clínicos é entendido como uma ferramenta para a elaboração teórica de experiências. Pretende-se, neste caso, apresentar os fundamentos teóricos e discutir o uso de relato de casos como um método de investigação e elaboração psicanalítica. A partir das reflexões, conclui-se que os relatos de casos são parte integrantes do próprio atendimento e podem constituir tanto nos individuais como nos institucionais, tendo em vista que há diferentes manifestações. Você já ouviu falar sobre ética no campo da psicanálise? Esse é um tema com muitas controvérsias, possuindo diversas formas de pensamento. Ou seja, cada psicanalista busca a forma mais coesa de se trabalhar. Isso se dá porque não há um conselho ou uma ordem responsável para definir a ética profissional dessa área. Um conselho, uma ordem para definir a ética psicanalista. Para isso, alguns pontos foram levantados para essa atuação. Vejam. Não prolongar o tratamento além do necessário. Não utilizar de influência sobre o paciente para obter vantagens pessoais. Não se precipitar em julgamentos. Sigilo, restrições de acesso às anotações. Respeitar e fazer respeito ao contrato. Ater-se ao método da psicanálise. Declarar-se autorizado a atuar. Ser formado, supervisionado e analisado. A psicanálise é a interpretação das representações emocionais. Freud acreditava que a consciência pode ser consciente ou inconsciente, pois nele contém os nossos medos, as lembranças, os nossos sonhos. Mas para isso ficar um pouco mais claro, vamos supor que a nossa consciência é um iceberg. Isso mesmo. Sabe aquela parte visível do iceberg? Então, ali contém os nossos pensamentos, nossas percepções, o nosso raciocínio. E sabe aquela parte obscura que a gente não consegue ver direito? Lá, podemos dizer que contém o nosso inconsciente, as nossas lembranças, os nossos medos, os nossos traumas.